Hoje nós vamos aprender a fazer uma capa para notebook. Vou te ensinar a calcular as medidas para você fazer uma capinha para qualquer tamanho de note. Então separe os materiais e venha fazer essa fofura comigo. As medidas de corte do tecido vão depender do tamanho do seu notebook. Então, o primeiro passo é pegar uma fita métrica ou uma régua e medir o comprimento e a altura do seu notebook. Acrescente 4 centímetros de cada lado para o comprimento. Dobre esta medida. E este tamanho final será o comprimento do tecido que você irá cortar. Agora, meça a altura do seu notebook, acrescente 4 centímetros de cada lado e não precisa dobrar. Esta será a medida final da altura do seu tecido. Estas medidas são para notebook com espessura de até 3 centímetros de largura. Depois de calcular, você deve cortar uma vez tecido principal e uma vez forro. Então, vamos reservar o forro e trabalharemos inicialmente com o tecido principal. Para estruturar, estou usando a manta acrílica R2. Ela deve ser cortada um pouquinho a mais em toda a volta com relação ao tecido principal. Para fixar o tecido na manta, você deve passar a ferro quente. Depois, faremos uma costura decorativa. Vou fazer algumas marcações para depois costurarmos na máquina. Pode ficar à vontade, fazer um metalacê, um quilt, use sua criatividade. O importante é que esta costura vai fixar o tecido à manta. Após fazer o metalacê, passe uma costura em toda a volta da peça e recorte o excesso de manta com a tesoura. O próximo passo é fazer o arredondamento dos cantos superiores. Estou deixando na legenda o link da régua de cantos arredondados. É só baixar e imprimir. Posicione a curvatura no cantinho, no lado que tem 4 centímetros de raio. Faça as marcações no forro e no tecido principal e depois retire o excesso com a tesoura. Agora vamos fixar as alças. Vamos dobrar o tecido ao meio e fazer um pique de marcação com a tesoura na parte inferior. Dobramos novamente ao meio e faremos mais um pique de marcação de cada lado da peça. Agora faremos mais algumas marcações para costurar uma alça de cada lado. Marcamos 5 centímetros da parte central de cada lado para as laterais. Então, do meio para a borda, 5 centímetros de cada lado. Neste ponto, iremos fixar a alça. Faremos uma outra marcação de 18 centímetros. Marcamos no tecido de cada lado da alça. Esta marcação servirá de referência para costurarmos a alça. Iniciamos a costura pela parte de baixo, costuramos até a marcação de 18 centímetros e depois descemos com a costura. E repetimos o procedimento com a alça de trás. Já adiantei e costurei a outra alça também. Agora vamos costurar o zíper. Nós vamos utilizar apenas um dos lados. Posicionamos a frente do zíper voltada para frente do tecido, alinhando a parte reta do zíper com a borda da peça. Comece fixando o zíper pelo local indicado no vídeo e
e vá alinhando toda a borda, fixando com os clips. Não esqueça de cortar o zíper com a pequena sobra dos dois lados. Na sequência, passe a costura de fixação. Agora já podemos fixar o forro. Posicione a frente do forro voltada para frente do tecido. Alinhe toda a borda e fixe com os clips. Agora passe a costura fixando o forro ao zíper, deixando a parte inferior aberta, ok? Agora é só desvirar e pespontar. Cuidado para não costurar por cima da alça. Agora vamos colocar o cursor. Desvire a peça com cuidado. Pegando apenas no tecido principal, alinhe as alças e fixe as bordas com os clips. Jogue o forro para baixo, desvirando pelo avesso. Faremos uma costura, começando pelo tecido principal, fechando o forro, deixando uma abertura para desvirar. Recorte o excesso de zíper e vamos desvirar a peça. Não esqueça de costurar a abertura que ficou. E a nossa capinha ficou pronta. Além do notebook, você pode guardar pastas, cadernos, tudo o que você desejar. Vamos testar se o nosso notebook vai caber direitinho? Eu acho que já deu super certo. E você, o que achou? Me conta nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Não deixe de seguir nosso perfil no Instagram, Fofuras da Kita Cursos. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo tutorial.